Vídeo e audiolivro. Mudar. Caminhos para a transformação verdadeira. Flávio Gicovati. Capítulo 4. Mudar para vir a ser o quê? São duas as motivações que determinam o início dos processos de mudança. Medo de perder algum benefício ou privilégio, isso quando a pessoa está sendo pressionada a se modificar por um parceiro, sentimental ou profissional, relevante, ou porque ela se cansou de algum tipo de limitação e, apesar de eventuais ganhos secundários, passa a considerar o desgaste emocional e as perdas mais relevantes que os benefícios. Pouco interessa se o processo se inicia de modo espontâneo na subjetividade da pessoa, como um anseio, ou por força de pressões externas, por necessidade. O importante é que ele se inicie, aos poucos, ganhe corpo e vitalidade. O caminho de qualquer mudança provavelmente vai esbarrar em obstáculos, turbulências, dificuldades inesperadas, tropeços associados a retrocessos. Assim, são dois os principais requisitos para que o projeto não seja abandonado. O primeiro deles está ligado à clareza com que a pessoa vislumbra o fim do processo. O segundo depende da existência de disciplina e determinação, subproduto da necessidade ou do desejo intenso de mudança. Em outras palavras, as mudanças de fato se concretizam quando a pessoa sabe muito bem aonde quer chegar, o que efetivamente deseja vir a ser. E essa não é tarefa tão simples, pois a pressão do meio social costuma nos impor projetos de vida que nem sempre estão em concordância com nossa consciência maior. O obstáculo inicial é mesmo este: tentar distinguir aquilo que de fato desejamos para nós do que nos é imposto pela cultura, pelas pessoas com as quais convivemos, pelo ambiente familiar e profissional. Os objetivos oficiais quase sempre têm relação com o sucesso profissional e financeiro, com a boa aparência física, com a conquista de algum tipo de prestígio e reconhecimento por força de vitórias nessas áreas. Nem sempre privilegiam a serenidade, o bem-estar que pode derivar de um modo de ser e de viver mais ou menos compatível com nossas mais íntimas convicções, a felicidade sentimental, a competência para lidar com as grandes dores da vida ou a tolerância a frustrações e contrariedades. Num mundo governado pela ideia de que felizes são aqueles que têm acesso a um infinito número de bens materiais, os que conseguem seduzir e encantar eroticamente um bom número de pessoas, interagindo sexualmente com muitas delas, num mundo onde a quantidade prevalece sobre a qualidade e a palavra de ordem é a máxima satisfação dos desejos, quem não se sentir confortável e competente para viver segundo esse modelo, e não tiver fortes convicções pessoais que sustentem um modo de ser diferente do padrão oficial, tenderá a se sentir frustrado, pois será visto como perdedor pelos seus pares. A confusão tem sido amplificada por alguns pensadores de linhagem psicanalítica que propuseram, alguns ainda propõem, que nossa felicidade e nossa emancipação passam pelo máximo de expressão dos desejos, especialmente os eróticos. Assim, a competência para uma vida sexual livre aparece, para eles, como o caminho do crescimento, do desarmamento e da construção de uma sociedade igualitária e justa. As pessoas sexualmente livres seriam mais doces e amorosas, menos agressivas e belicosas. Definitivamente, não é o que os fatos vêm demonstrando nem o que tenho pensado. Acho que se trata de uma visão ingênua da sexualidade, posto que, na prática, as pessoas querem cada vez mais chamar a atenção sobre si. Isso tem provocado uma competição feroz, deslealdades, rivalidades e tensões crescentes entre as pessoas. Difícil imaginar uma frase mais equivocada do que a que foi palavra de ordem dos jovens dos anos 1960. Faça amor, não faça guerra. Usaram a expressão fazer amor como sinônimo de relação sexual, o que está longe de ser verdadeiro. Quem conhece meus textos anteriores sabe que distingo radicalmente sexo de amor. Além disso, as décadas que se seguiram não trouxeram a pacificação dos seres humanos no sentido do coletivo e muito menos no convívio interpessoal imediato, em que os aspectos belicosos só cresceram. Esse exemplo mostra que é preciso cautela com as ideias que defendemos, pois se elas forem equivocadas dificilmente chegaremos aonde havíamos pretendido.
A sexualidade, em sua expressão isolada e desvinculada do amor, tem compromissos com agressividade bem maiores dos que se costuma pensar, de modo que conduz seus adeptos a caminhos nem sempre tão suaves e serenos. É essencial saber aonde se deseja chegar, o que se quer ser e também que rotas conduzem para lá. Quando se pretende certo resultado e se chega a outro, é preciso honestidade intelectual para reconhecer que as convicções que determinaram aquele projeto de vida, individual ou coletivo, estavam equivocadas. Insistir no erro nem sempre é um tipo de compulsão à repetição. Muitas vezes é parte de uma teimosia e prepotência intelectual própria daqueles que acreditam que as ideias valem mais do que os fatos, devendo prevalecer sobre eles. Nos casos mais simples, ou seja, naqueles em que não existem ganhos secundários de monta, é fácil identificar os projetos de mudança das pessoas. Pessoas fóbicas, cuja vida é limitada por medos irracionais, definitivamente anseiam por mudanças. Podem não ter a disciplina e a determinação necessárias para enfrentar as dores e os percalços do processo de recuperação, mas devidamente orientadas farão o esforço requerido para atingir suas metas. O mesmo vale para aqueles que são vítimas de hábitos nocivos e mesmo para aqueles que, por compulsão, insistem em ações autodestrutivas. Caso percebam que podem viver melhor encontrando outras formas de atenuar seus sofrimentos e ansiedades, certamente terão gosto em modificar os comportamentos inadequados. O mais importante é saber que os processos de mudança tendem a acontecer graças a uma sequência de experiências e que algumas delas fracassarão. Penso que um dos ingredientes essenciais para quem quer se modificar é aprender a lidar com os tombos inevitáveis presentes ao longo dos processos evolutivos. A rápida capacidade de se recuperar de um revés é uma das virtudes que mais admiro nas pessoas. Vejam o exemplo extremo dos atletas profissionais, que disputam campeonatos longos nos quais é quase impossível ser campeão sem perder nenhuma disputa. Um grupo, ou indivíduo, fracassa em um domingo e na quarta-feira precisa estar apto para uma nova disputa. Terá pouquíssimo tempo para se recuperar. Se ainda estiver sob o impacto do resultado negativo, o mais provável é que venha a sofrer outra derrota. Aprender com os erros, perdoar a si mesmo e superar a frustração o mais depressa possível são elementos importantíssimos para os que pretendem alcançar seus objetivos. As mudanças que requerem clareza na convicção são as que envolvem alterações no modo de pensar que definirão mudanças na forma de interagir com as pessoas mais íntimas, também exigem determinação e firmeza aquelas que pretendem transformar o estilo de vida da pessoa, uma vez que elas comumente estão em oposição à consciência oficial. Já me referi aos comportamentos dos mais generosos e às dificuldades que poderão enfrentar ao buscar um modo de ser mais próximo da justiça. Espero ter sido claro na minha argumentação, toda ela voltada para o fato de que o processo de mudança só se inicia quando a pessoa está realmente convencida de que é isso que deseja para si. Não são eficientes os conselhos de amigos que dizem que ela está sendo trouxa, que estão abusando dela, etc. E os mais egoístas, aqueles que se beneficiam da generosidade alheia, intolerantes a frustrações e contrariedades, incompetentes para controlar suas reações agressivas, especialmente com os mais íntimos, extrovertidos, que gostam de passar por melhores do que são. Eles querem mudar. Almejam deixar de ser egoístas e gerar a riqueza, no sentido amplo e não apenas material, necessária para o próprio sustento. Desejam se tornar mais tolerantes, menos agressivos, mais sinceros nas relações interpessoais? Penso que sim, mas também creio que a maioria deles reconhece que o caminho será cheio de turbulências e que, se não forem capazes de se superar, não serão suficientemente tolerantes e persistentes para vencer os inúmeros obstáculos que terão de enfrentar. Mas, no fundo da alma, adorariam deixar essa posição na qual só se alimentam de ganhos secundários e estão completamente nas mãos de seus benfeitores. Gostariam de abandonar essa condição na qual se mostram possuidores de uma força que não têm.
Tanto isso é verdade que, na prática, invejam os generosos, dos quais obtêm seus benefícios, e tratam de derrubar a autoestima deles, dificultando que eles conheçam seu real valor, condição indispensável para que não tenham coragem de abandoná-los. Nas relações afetivas, ameaçam separar-se o tempo todo apenas no intuito de aferir se ainda estão sólidos no cargo. Ameaçam, mas raramente executam a separação, que, quando ocorre, na maior parte dos casos, se dá por iniciativa do mais generoso. Nas relações profissionais, quase sempre agem de modo desleal, tentando obter benefícios derivados de esforços de terceiros. Quando bem inteligentes, conseguem bons resultados. Mas a grande maioria acaba tendo carreiras limitadas por não arriscarem demais em suas empreitadas. O perfeccionismo que deriva do medo de fracasso os impede de ser ousados. Os mais egoístas correspondem a uma boa metade da população. A eles cabe a expressão imaturidade emocional, pois são inúmeras as situações em que agem como crianças mimadas que não podem ser contrariadas sob pena de ter reações agressivas, de descontrole quase absoluto. Em geral, não têm uma conduta ética sólida, uma vez que são pouco tolerantes para lidar com frustrações. Se surgir algum desejo forte que esteja em oposição aos valores que prometeram honrar, o usual é que o desejo prevaleça. Sim, porque a renúncia ao desejo pode provocar uma frustração insuportável. Admiram e invejam pessoas mais consistentes, as ironias, as farpas que direcionam a elas indicam mais que claramente a presença da inveja. Dizem que gostam muito do seu jeito de ser, são da turma que diz eu me amo com facilidade, mas no íntimo sabem que isso é só fachada, que não são tudo isso. O exemplo dos mais egoístas, e eles não são poucos, mostra que não basta alguém querer se modificar e saber para onde gostaria de ir. É preciso ter forças para enfrentar todos os obstáculos, disciplina e persistência, e esses não são o forte deles. O trabalho daqueles que se dedicam a ajudar as pessoas a mudar nem sempre é fácil. Esses profissionais, ao menos eles, deverão ter a persistência que seus pacientes nem sempre têm, bem como uma ideia clara, construída em comum acordo com eles, de para onde estão caminhando. Penso muito nessa questão e acredito que são inúmeros os terapeutas um tanto despreparados para ajudar esse tipo de paciente. Reitero que as mudanças capazes de melhorar a qualidade de vida e autoestima das pessoas são intensamente desejadas. Em geral, os indivíduos sabem muito bem aonde querem chegar. Os fóbicos desejam se sentir mais livres, os que têm maus hábitos ou compulsões querem se modificar desde que os ganhos secundários se mostrem insuficientes para sustentar dado comportamento repetitivo e as perspectivas de novos ganhos superem os obtidos até então. Os generosos querem deixar de sê-lo, desde que se convençam de que existem outros ganhos maiores do que os da vaidade e dessa forma sutil e desnecessária de controle e dominação das pessoas com quem se envolvem. Os egoístas querem deixar de ser tão fracos e dependentes, uma vez que, mesmo quando se colocam como fortes e independentes, sabem que estão blefando e conhecem sua real condição. Almejam se tornar mais tolerantes a contrariedades, condição de maturidade e competência para lidar com as inevitáveis adversidades da vida adulta. Acredito que quase todo mundo gostaria de ter mais controle sobre si mesmo, sobre suas emoções e ações. Não creio que uma pessoa incapaz de gerenciar sua agressividade se sinta realmente forte e feliz com isso. Pode ser que agir com vigor e de forma exaltada seja eficiente e útil em alguns momentos, desde que com a interferência e o aval da razão, coisa que os mais delicados nem sempre conseguem fazer. Porém, agir de modo descontrolado diante de pequenas adversidades só indica fraqueza e pouco domínio sobre si mesmo. Assim, gerenciar a agressividade significaria poder se valer dela quando se acha conveniente e abster-se de reagir em outros contextos em que a negociação pareça mais útil. A verdade é que a grande maioria das pessoas só sabe agir na base do tudo ou nada.
Reage violentamente quando convém e quando não seria esse o caso, ou então se cala e não reage nem mesmo quando essa era a sua vontade. Quanto à agressividade, acredito que todos estejamos de acordo. Porém, no que diz respeito ao controle sobre os impulsos sexuais, sobre a vaidade, a ambição, a busca desenfreada de sucesso, o excesso de competitividade, certamente as opiniões se dividem e fica difícil estabelecer uma forma de existir que agrade a todos. Uns preferem ver a felicidade relacionada a uma vida estável e serena tanto do ponto de vista profissional como sentimental. Outros gostam de imaginar a felicidade como uma condição na qual a pessoa está cercada de glórias, luxo, multiplicidade de parceiros eróticos, disputas permanentes. Para uns, a serenidade aparece como sinônimo de tédio e monotonia, algo quase intolerável. Para outros, o difícil de ser sustentado é uma vida rica em aventuras e riscos, em que a dose de adrenalina fica muito acima daquela que eles gostariam de ter no cotidiano. Vamos ver se consigo avançar um pouco e encontrar uma fórmula capaz de criar, naquilo que é essencial, uma condição consensual. Sempre sobrarão diferenças de pontos de vista. Aliás, elas foram feitas para ser respeitadas. Talvez devamos começar conceituando de forma mais clara possível o que vem a ser felicidade, termo genérico que, como tantos outros em psicologia, é usado com múltiplos sentidos e pouco rigor. Minhas considerações sempre levam em conta dois aspectos: o fim das dores e dos sofrimentos e as alegrias que se podem obter em atividades lúdicas. Penso que o primeiro aspecto relacionado com a felicidade é a ausência de dores, especialmente as que derivam da escassez de ingredientes essenciais à sobrevivência digna. Assim, uma condição material mínima, que permita acesso à alimentação adequada, moradia, educação e saúde, é item inquestionável, sem o qual a felicidade não pode sequer ser cogitada. Essa zona de sofrimento, quando resolvida, determina o tipo especial de prazer chamado de negativo justamente porque deriva do fim das dores. Quem está com frio, sede, fome pode se livrar do desconforto e experimenta uma sensação de alívio, um prazer negativo. Quem está doente volta a se sentir saudável, também. Esses prazeres estão relacionados com a extinção de uma dor e surgem quando o indivíduo volta ao ponto zero, aquele do equilíbrio, que, em biologia, se chama homeostase. Na zona do negativo, do sofrimento, não existe felicidade. Os prazeres negativos são efêmeros, desaparecendo a sensação logo que o mal-estar é sanado. É claro que aos prazeres negativos podem se acoplar prazeres positivos, aqueles que vão da condição de equilíbrio para a das coisas boas. A comida ou a bebida podem apenas saciar a fome ou a sede, mas, caso tenham sabor muito agradável por ser preparadas com esmero, configurar um deleite gustativo. Uma roupa pode apenas afastar o frio, mas também fazer a pessoa se sentir elegante, o que costuma fazer muito bem à sua vaidade. A casa em que se habita pode ser um espaço que nos protege de intempéries, mas também um local onde construímos nosso mundo, cercamo-nos de tudo, que apreciamos e sentimos-nos felizes e aconchegados. Por falar em aconchego, uma das observações mais importantes acerca da separação entre prazeres negativos e positivos tem que ver com o fato de que o amor, de acordo com meu modo de pensar, corresponde a um prazer essencialmente negativo. Desde o nascimento, gerados em um útero aconchegante, o paraíso, experimentamos uma dolorosa sensação de desamparo, uma curiosa sensação de incompletude, de que nos falta algo. Esse buraco, que não raramente sentimos na região do estômago, parece ser uma espécie de registro traumático daquilo que correspondeu à dor da ruptura do elo simbiótico materno, a expulsão do paraíso. É uma dor que nos acompanha ao longo da vida, em intensidade variável de pessoa para pessoa, de circunstância para circunstância, e cujo principal recurso atenuador é a reconstrução de um elo dual. O de natureza adulta não deve, é claro, ser simbiótico, com um parceiro adequado, idealmente, com o qual tenhamos muitas afinidades. Assim, o amor é remédio para a dor do desamparo, sendo, pois, um prazer que deriva do fim desse desconforto.
É claro que pode estar acoplado a inúmeros prazeres positivos, tais como os de natureza erótica, além daqueles que se originam da boa conversa, dos planos em comum, do ato de compartilhar passeios, atividades culturais, etc. O amor em si é antes de tudo paz, harmonia, homeostase, ao lado de alguém que se torna muito especial e, de certa forma, substitui o primeiro elo que tivemos, o materno. A felicidade depende da ausência de prazeres negativos, o que determina o estado de serenidade, e também da existência de uma dose adequada de prazeres positivos, aqueles que independem de dor prévia. Os do corpo, atividades físicas prazerosas, dança, sexo. E os da mente, gosto em aprender, cultivo de atividades ligadas à música, ao cinema, literatura, boas conversas. Como já disse, para alguns isso parece pouco. Eles levam uma vida voltada para a aventura, para o risco, para atividades competitivas. Nos esportes, como nos negócios e também nas relações humanas. Buscam mais que tudo o sucesso, a glória, ser capazes de se sobrepor aos rivais e concorrentes. Sentem um enorme prazer nisso, um tipo de satisfação ligada à vaidade, prazer erótico por excelência é ligado ao ato de se destacar, chamar a atenção sobre si, atrair olhares de admiração, inveja e, eventualmente, de desejo. Só não podemos deixar de lado o fato de que os prazeres que envolvem mais que tudo a vaidade são de caráter efêmero, ou seja, satisfazem por pouco tempo e logo pedem outra dose de sucesso ou de conquista. Assim, os que se envaidecem em decorrência do sucesso financeiro nunca estão satisfeitos com seu patrimônio, sempre se comparam com os que têm mais que eles e buscam alcançá-los. Nada os satisfaz, pois logo se busca outro sonho de consumo, outra soma de dinheiro a ser alcançada. Os esportes competitivos também são voltados para esse tipo de disputa, em que sempre se pode melhorar, sempre se pode superar um adversário. Nas atividades acadêmicas, muitos parecem menos interessados em aprender do que em fazer sucesso, atentos que estão aos postos que conseguem alçar. Na política, parece-me que quase todos querem, um dia, tornar-se o presidente da República, ou seja, o número 1. Penso que não é o caso de nos colocarmos radicalmente contra a busca de sucesso e o gosto pela competição, pois sem dúvida se trata de propriedades da vaidade, a qual todos temos em boa dose. Acho que, como todas as emoções, essa também deveria estar sob a guarda da razão. Precisamos ficar atentos para que nossos projetos de vida e nossas decisões não sejam governados exclusivamente por ela. Além disso, é preciso compreender que a competição pode agregar certa graça ao cotidiano, mas não deveria ser a essência de nossas aspirações. As chances de fracasso e, portanto, de sofrimento são grandes demais para que essa seja nossa atividade principal. O mais razoável seria que as disputas acontecessem sobretudo na área dos esportes ou do trabalho, em que ela existe independentemente de nossa vontade, mas que as questões do amor, da sexualidade e da vida social tivessem outro tipo de tratamento, que nos dedicássemos mais que tudo a cultivar as boas e sólidas relações que tenhamos sido capazes de construir. Cultivar prazeres não competitivos, tais como os relacionados com os do corpo e principalmente os intelectuais, ao lado do parceiro sentimental e dos amigos queridos, compartilhar com eles as alegrias do aprendizado sem precisar ser o melhor, o que sabe mais, o que tem mais títulos. Tudo isso provoca uma dose de alegria que nos alimenta, abastece, sacia e não provoca a insatisfação típica dos prazeres relacionados com a vaidade. Esta, sim, sempre insaciável. Não excludentes, esses prazeres podem ser compartilhados por muitas pessoas. Porém, penso que o essencial deveria ser a busca de serenidade, de paz de espírito, de crescimento emocional.
Em uma palavra, de nos tornarmos cada vez mais competentes tanto para dominar o corpo como para submeter nossas emoções ao controle da razão. É claro que isso não significa reprimir emoções, mas deixar de ser criança e se governar por aquilo que parecer mais conveniente, sem estar permanentemente submetido aos desejos imediatos. Posiciono-me insistentemente contra a cultura contemporânea que prega o reinado do desejo, posto que, como já registrei, isso me parece estar vinculado a todas as maiores mazelas do nosso tempo: esvaziamento das amizades, liquefação das boas relações amorosas, competição e rivalidades desmedidas, aumento da violência e desatenção total ao que possa ser o futuro do nosso planeta. Reconhecer a presença de todos os tipos de desejos e emoções em nós não implica tornarmos-nos escravos delas. Somos mamíferos, sim. Porém, dotados de uma mente capaz de produzir pensamentos éticos e morais, apta a pensar em termos de empatia e solidariedade, e não apenas em nossos interesses imediatos. Convém, pois, ao elaborar um projeto de mudanças, que a pessoa leve em conta suas reais forças, ou seja, se será capaz de enfrentar os obstáculos que certamente terá de ultrapassar para atingir seus objetivos. Convém também refletir muito seriamente sobre quais são seus planos, ou seja, em que direção ela deseja mudar. O mais interessante é conseguir se livrar da ditadura da cultura em que vive, a qual se insere em cada um de nós principalmente pela consciência oficial, e tratar de elaborar um projeto que englobe seus anseios reais, profundos e sinceros. Não é fácil forjar um caminho próprio numa época como a nossa, na qual supostamente vivemos uma era de plena liberdade, mas, ao mesmo tempo, sofremos pressão para uma uniformização que talvez seja máxima. Os meios de comunicação nos alcançam por todas as vias, a publicidade se insinua em nossa mente sugerindo e propondo produtos de toda a natureza. Somos metralhados por novos anseios e desejos que rapidamente se transformam em necessidades. Parece que, sem eles, não conseguiremos sobreviver. As contradições estão aí para quem quiser observar. Temos acesso a alimentos prontos e de paladar agradável em qualquer esquina, coisa que não existia até há algumas décadas, porém, ao mesmo tempo que vivemos mergulhados nessa fartura, o bacana, o mais valorizado é a magreza. Difícil não se confundir e não se deixar envolver por ambos os estímulos, é preciso cautela, pois senão gastaremos parte do nosso dinheiro ingerindo alimentos deliciosos e desnecessários. E outra parte em tratamentos e dietas para perder peso. Uma das opções que as pessoas terão é exatamente esta: a renúncia a determinados prazeres gustativos em favor de uma vida mais saudável e de maiores chances de longevidade com boa disposição, ou seja, usufruto dos prazeres em prejuízo não só da qualidade de vida como da estética, campo em que reina nossa vaidade. O curioso aqui é que a cultura se coloca a favor de ambos. Defende a longevidade, o pleno exercício dos desejos e usufruto da maior quantidade possível de todo tipo de prazer. Em outras palavras, deveríamos ter duas vidas ao mesmo tempo, uma para nos cuidar e outra para nos gratificar. Surgem as soluções de compromisso: sacrifício nos dias de semana e deleites em exagero nos fins de semana e nas férias. Não acho que seja uma boa solução, até porque assim toda segunda-feira passa a ser um dia horroroso. Penso que os detalhes de como a pessoa gostaria de ser vão depender do modo de pensar de cada um. Porém, alguns requisitos podem ser consensuais e tratados como universais. A maturidade emocional corresponderia ao controle, por parte da razão, dos impulsos, que, para serem exercidos, precisariam de seu aval. A maturidade acontece, segundo creio, quando o indivíduo se torna senhor de si mesmo. Quando não obedece às normas externas, muitas delas presentes em sua consciência oficial, nem aos seus impulsos. Maturidade implica pleno conhecimento de si mesmo, proximidade com a consciência maior, aquela que convive de modo sincero e aberto com todas as nossas emoções, mas também com as convicções éticas de onde derivam formas consistentes de ação concreta. A meta das mudanças mais voltadas para o plano existencial. Sobre as de natureza prática já escrevi, e elas me parecem inquestionáveis. Tem que ver com o fortalecimento da razão para que possamos realizar nossos verdadeiros sonhos.
É claro que tais sonhos podem estar em concordância com os do meio social e familiar em que viemos. Podemos perfeitamente ansiar pela fama e pela fortuna as quais a maior parte dos nossos contemporâneos anseia. Porém, também é possível sonhar com uma vida singela, voltada para as artes e para o conhecimento, para o convívio harmônico com a natureza, para atividades socialmente úteis mas não obrigatoriamente muito rentáveis. Não só podemos sonhar com um modo de vida peculiar, como é nosso dever fazer os movimentos para que ele se torne execuível. Tenho convicções bem firmes quanto a esse ponto de vista. Penso que nos afastamos da felicidade quando abandonamos nossos projetos por qualquer motivo que seja. Muitas vezes, a pessoa deixa uma atividade para a qual se sente inclinada porque não é rentável. Vai em busca do sucesso material e vive em eterna tristeza. Infinitas vezes os indivíduos abrem mão de uma paixão sentimental por causa dos obstáculos presentes em seu percurso. Acomodam-se em relacionamentos desgastados e vivem infelizes para sempre. É preciso ousar, tentar realizar os sonhos que elaboramos. Quem acha que não terá condições de ousar e tratar de perseguir seus sonhos não deve construí-los. Viver sem sonhos pode ser triste, mas mais doloroso é tê-los e não persegui-los. Isso é muito mais terrível que tentar e fracassar. É claro que penso sempre em sonhos que dependam somente da gente, não cogito os sonhos, românticos ou não, em que existam outros personagens e todos têm de agir de acordo com nossas aspirações para que o projeto seja um sucesso. Penso menos ainda nos sonhos impossíveis, aqueles que nunca vão se realizar, ou que, se viessem a acontecer, seria por mera fatalidade, como ganhar na loteria. No final das contas, o que mais me vem à mente neste momento é que todo processo de mudança deveria ter como objetivo principal o crescimento pessoal, tanto emocional como moral. Aqueles que alcançarem esse patamar saberão muito bem o que desejam fazer da vida e terão coragem, disciplina e determinação para ir atrás de seus sonhos.